Olá, meu amigo, tudo bem? É uma alegria imensa estar aqui junto com você mais uma vez. Fica aí um pouquinho, são só alguns minutinhos que a gente vai conversar sobre a intimidade com Deus, sobre a importância de amanhecer com Deus, sobre a importância de buscá-lo na primeira hora do dia, sobre a importância de colocar na nossa agenda a primeira tarefa, a busca de Deus. E olha, eu estava lendo aqui um texto de uma meditação, a meditação intitulada Para Conhecê-lo. Olha que nome bonito, né? Na página 327, essa meditação diária, são meditações, uma para cada dia, e tem um parágrafo aqui que me chamou a atenção, que diz assim: a primeira obra que todos os cristãos devem fazer é examinar as Escrituras. Olha, esse texto me chamou a atenção porque ele diz, a primeira obra que todos os cristãos, então primeiro, não está falando de religião aqui, está falando de cristianismo. Se eu sou cristão, a primeira obra que eu devo fazer, quando me levanto, quando acordo de manhã cedo, é examinar as Escrituras. Aí me lembrei de um texto, João capítulo 5, versículo 39, em que Jesus diz assim, examinai as Escrituras, porque julgai nelas a vida eterna. Examinai as Escrituras. Sabe, examinar é muito mais do que apenas abrir e ler de maneira superficial a palavra de Deus. Examinar é tomar tempo. Eu me lembro, por exemplo, que minha esposa, ela entregou o currículo para trabalhar em uma escola, numa cidade que a gente se mudou há alguns anos atrás. E ali não havia escolas da rede adventista e ela entregou então em várias escolas o seu currículo. E um dia ela foi chamada para trabalhar e a determinada escola pediu que ela levasse para lá um exame de saúde. Então ela foi até um posto de saúde e disse que precisava fazer um exame para levar para a escola. E então o médico não estava na ocasião e a secretária dele disse o seguinte, venha à tarde ele estará. Minha esposa então foi no outro dia à tarde, foi à tarde, né? Só que quando ela chegou à tarde, o exame já estava pronto e assinado pelo médico. E a secretária lhe entregou, aqui está o seu exame. Bom, a minha esposa pagou ali o que precisava pagar, pegou o exame, mas ficou muito indignada, porque ela não queria um exame simplesmente para levar para a escola, ela queria de fato fazer ali um exame médico para saber como estava a sua saúde também. Sabe, aquela experiência, este incidente me fez pensar um pouquinho que às vezes nós fazemos assim com a Bíblia também. Nós temos a Bíblia, mas não usamos a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Você tem lido a sua Bíblia? Jesus diz que nós devemos examinar as Escrituras. E esse texto que eu li aqui diz, examine as Escrituras com oração fervorosa, para que possuam aquela fé que opera por amor, que purifica a alma, que livra-nos do egoísmo. Examine as Escrituras. Bom, aí eu me lembrei de um texto da Palavra de Deus, e até quero convidar você para ler. Ele está aqui, ó, Hebreus 4. Eu selecionei aqui já separei aqui na minha Bíblia. Hebreus capítulo 4, o versículo 12. Olha o que diz a Palavra de Deus, sobre ela mesma. Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é identificada aqui como uma espada, mais eficaz do que uma espada de dois gumes. E tem aqui ainda uma citação de Efésios, capítulo 6, versículo 17, que eu marquei aqui também, que diz assim, ó, Efésios, capítulo 6, versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
A Bíblia Sagrada é considerada a espada do Espírito. Você sabe que nós estamos inseridos num contexto do grande conflito, uma batalha espiritual. De um lado está o inimigo querendo destruir você, colocando discórdia, rancor, tragédias, desilusão, problemas, falta de esperança, os vícios na sua casa. Mas se você tomar tempo para estudar a Bíblia, primeiro individualmente e depois em família, a sua família será transformada. Acredita no que eu estou falando. Presta atenção, acredita. A Bíblia vai transformar a sua casa. Mas a Bíblia lida em oração, ou com oração. Então você faz assim, ó. Você levanta, dobra os joelhos e conversa com Deus. Louva o nome do Senhor Jesus, agradece o Senhor Jesus, pede perdão pelos seus pecados, os pecados que você comete todos os dias, que eu cometo, temos que pedir perdão. Logo depois, ore intercessoramente por alguém que você ama, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. Coloque-os na presença de Deus. Ore pelos nomes que estão no seu altar de oração. Ore pelos nomes que estão na sua lista de oração, na sua agendinha de oração. Ali você deve colocar, você lembra, né? Os nomes dos amigos, das famílias, dos amigos, estudantes da Bíblia. Ore por eles, nome por nome. Depois de orar por eles, ore a Deus pedindo sabedoria, ore a Deus por um sonho, e os sonhos também devem estar escritos. E depois que você passou tempo orando a Deus, aí é o momento de você ouvir a voz de Deus. Aí é o momento de você abrir a Bíblia e dizer, Senhor, fale comigo agora. Aí o que você faz? Você pega uma caneta, né? Pega uma caneta, destaca texto, como essa aqui, por exemplo, que eu tenho na minha mão, e sublinha os textos da palavra de Deus em que você perceber que Deus fala com você. E Deus vai falar, meu amigo. Porque a Bíblia é a palavra dele, é a carta dele para você. E você vai ler essa carta? Bem, eu ainda quero examinar aqui, eu fiz umas anotações de Hebreus 4, versículo 12. E quero dar mais algumas dicas para você. Então é o seguinte, ó. Quando você ler a Bíblia, examine primeiro o contexto, o que vem antes e o que vem depois daquele texto que você leu. Ao ler a Bíblia, presta atenção em quem está falando, quem fala nesse capítulo. Depois, o que esse capítulo está dizendo, qual é o assunto do capítulo. Depois, qual é o princípio envolvido ali? Tem alguma promessa? Tem algum mandamento? Tem alguma ordem? E um detalhe interessante, algumas pessoas não entendem isso, é que a Bíblia, ela tem muitas biografias, e as biografias foram colocadas ali, inspiradas pelo Espírito Santo, para ensinar alguma coisa para você e para mim. A Bíblia não esconde nada, meu amigo. A Bíblia revela quem a pessoa foi, quem a pessoa é. Se ela foi um adúltero, a pessoa coloca ali os seus traços de caráter. A Bíblia revela quem a pessoa foi para que nós possamos aprender, ou por exemplo, ou por contraste. Então, leia a Bíblia como ela é, a palavra de Deus. Tá bom? Tem uma outra citação, um outro texto que me chamou a atenção, que é esse daqui, ó, que está no livro Conselhos aos Estudantes, página 146. Diz assim: os que fazem da palavra de Deus o seu estudo, que cavam em busca dos tesouros da verdade, tornam-se imbuídos do Espírito de Cristo e pela contemplação serão mudados à semelhança de Cristo. Que maravilha! Você gostaria de ser transformado à semelhança de Cristo? Então, se você quer ser mudado à semelhança de Cristo, faça isso agora. Eu vou dar alguns segundos para você, alguns instantes para você orar.
ore da maneira como eu apresentei para você aqui. E logo depois, abra a Bíblia e deixe Deus falar com você. Deus tem um recado muito importante para você hoje. Deus tem um recado muito importante para você. Quer saber qual? Abra a palavra de Deus e leia. Eu vou orar aqui por você, para que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, toque na sua vida, molde o seu caráter à semelhança do caráter de Cristo e lhe dê a paz. Lembre-se sempre de priorizar a Bíblia, porque na nossa vida nós temos que priorizar sempre, primeiro, o reino de Deus. Deus te abençoe.